Meus amigos, que filme! Eu sou o Gaminho Nerd, eu tô aqui com a Dai, a gente acabou de sair do filme do Homem-Aranha, um novo dia, um novo filme, um novo sucesso, e que filme legal, cara. Realmente, o filme foi bem legal, foi emocionante. Claro que eu achei que teve muitos personagens e personagens assim jogados. Claro que você dá pra criar conexões, mas eu achei que deixa de ser só. Apesar de ter tido sim o foco no Homem-Aranha, não atrapalhou o desenvolvimento dele. Eu acho que quando você. Ficou um filme muito longo justamente por ter muitos personagens. Eu acho que esse filme pecou e meio que mostrou como faz pro Superman, por exemplo. Vou usar de parâmetro, tá? Porque ambos tiveram a mesma vibe de muito personagem em um único filme. Superman, ele teve um monte de personagem, mas não trabalhou nenhum bem. Homem-Aranha, porque ele trabalha bem demais todos os personagens que colocou ali, tirando um em específico, que eu achei que faltou um pouco mais, é, trabalhou tão bem que o filme ficou muito longo e ficou maçante. Chegou uma hora, você. Ali no final do terceiro ato, já indo mesmo pro finalzinho mesmo, parece que é nesse ponto que tu fala: caraca, já foi? Não, quando é que acaba? Eu tive essa sensação, apesar de ter um filme muito legal, não tô dando uma crítica ruim ao filme, mas foi tanta coisa para apresentar que ficou absurdamente longo. Demais. Com algumas barrigas que poderiam ter sido cortadas. Então, foi o ponto positivo e o ponto negativo. Mas não estragou o filme. Acho que se eu tivesse visto no conforto da minha casa, teria sido menos maçante nesse sentido. Eu discordo em parte, eu acho que assistir no cinema foi legal, só que eu achei que a galera do cinema se empolgou em horas erradas ali, se empolgou em momentos nada a ver. Sempre. Sempre tem um. Sempre tem. E eu gostei muito porque parecia que eu tava lendo um quadrinho, cara. Foi tipo o filme do Superman. Parecia que eu tava lendo um quadrinho na tela. Eu adorei aquilo. E no trailer foi apresentados vários vilões que de fato apareceram, mostrando lá no dia a dia do Aranha e que o pessoal colocou mais as mãos nesse universo do Aranha, nessa área mais urbana, com participações de outros personagens que a gente pode ver no universo Marvel. Eu não digo nem nos filmes, eu digo na questão dos quadrinhos. Isso foi muito interessante de ser trabalhado. Eu adorei. Lembrou de fato um filme do Superman na questão de vários personagens, alguns mais trabalhados do que outros. Mas ainda assim o filme, de fato, no finalzinho tem um negocinho que você pensa, Chega uma hora você já tá cansado de estar ali sentado, a bunda dói. tá, a gente já sabe como isso vai acabar, parte Não logo pro tem. final. E sem falar que realmente eu não gostei do final do filme porque ele te deu uma cena emocionante ali, mas você não sentia a sensação de perigo, você sabia que nada iria acontecer, sabe? Até porque eu, né, não teria como acontecer algo que levasse tão profundamente o final. É porque eu não posso falar com spoiler, né? Certas Sem coisas não spoiler. tinha como acontecer porque fulaninho vai estar em Doomsday. Eu não vou falar que é um Então, fulaninho, vocês vão se ligar. aquela sensação de perigo, ele te dá uma cena super emocionante para depois te dar uma solução conveniente ali, de um poder específico, não sei se eu posso usar essa palavra, de um acontecimento específico para solucionar outro. Esse roteiro, ele tem muita conveniência. Teve uma hora que ele te engana numa conveniência, mas depois ele vem com várias outras conveniências de roteiro que te dá aquela falsa sensação de perigo, mas você sabe que não tem por que eu ficar preocupado. Tem uma parte do filme que, se vocês já assistiram ou vão assistir, é... você sabe que parte eu tô falando, que parece que tudo se resolveu e só vê o Deadpool na cabeça. Que roteirinho preguiçoso, hein? Isso É, no meio pro final? é, Aquela cena? No meio pro final que tu é. vê, cara, que roteirinho Eu acho que preguiçoso, hein? ali foi o início talvez a metade do segundo ato ali, do final do É, segundo ato. É que acontece muito, ao mesmo tempo que as coisas importantes acontecem rápido, as ladainhas, os negocinhos, acontece tudo muito lento, é esse sentido que o filme se torna maçante.
E diferente do Gummy, eu não me senti como se estivesse lendo um quadrinho, mas numa gameplay, que eu acho que é o que vai acontecer do Resident E Evil também. nossa, cara, falando em gameplay, realmente a movimentação parece do jogo de Play 4. Tá bonito pra Até caraca, as reparou, lutas, eu as acho que isso coreografias. não vai ser um spoiler. Até quando o Homem-Aranha tá se balançando, né? Isso também não é um spoiler. Até aqueles sonzinhos que normalmente o personagem faz quando você tá jogando com ele. Lembra, É, lembra. e aí ele fica. A respiração, como se você Sim, tivesse em primeira pessoa. Então, bacana pra é caraca. muito mais como se você tivesse realmente ali na gameplay do que exatamente com um quadrinho na mão, pelo menos na minha percepção. Tem um momento de filme que chegam uns caras com os bastões de choque. Uhum. E eu pensei, caraca, esses caras são um saco de matar, de matar não, de derrotar no jogo. Mas. E Exatamente, coreografia uma igual no jogo. gameplay, Foi uma exatamente. gameplay, maluco. É, Por isso que eu tô foi falando, não é bem um muito bem quadrinho, é coreografado. mais uma E gameplay. por que que eu falei que me lembrou muito quadrinho, além de ter contatos com outros personagens do universo Marvel? Querendo ou não, por mais que seja um quadrinho solo do super-herói, que é o Homem-Aranha, ele algumas vezes tem esses contatos com outros heróis. Algumas vezes não, o filme todo. Parando pra pensar, eu acho que o único filme que o Tom Holland não tem um contato com super-herói é Longe de Casa. Porque o De Volta pra Casa, De Volta Lá, ter com o Homem de Ferro. O Sem Volta pra Casa, ter com o Doutor Mas é Estranho. um único. Aí nesse ele tem contato Teve com uma galerinha aí. Teve não contato. só de heróis, mas vilões também, muitos vilões. Sim. Normalmente era um, dois, três vilões ali aparecendo sorrateiramente, mas Mas. contato durante o filme todo. Sabe o que que esse filme me lembrou também? A série Noir. O início, hum, assim, do filme mostrando o cotidiano, aquele flash. Ah, sim, sim. Esse início do filme foi muito igual à série, Cara, eu acho que mostrando os vários vilões um do, ponto do positivo que eu Homem-Aranha. gostei é que mais do que os outros filmes, tudo bem, a gente tem um foco no Peter, coisa e tal, mas a gente viu mais Homem-Aranha do que Peter. A gente viu ele mais Isso, tempo usando isso foi uniforme muito e legal. Isso é máscara um ponto do positivo. que a cara do Tom Holland. Isso é um ponto muito positivo. É, assim, o fato é o que o filme do Superman não entendeu. O filme do Superman largou muito o Superman em vários aspectos e focou só no personagens secundários. Já esse, apesar de ter tido muito personagem secundário, nunca abriu mão do personagem principal. Eu acho que essa ambiguidade, eu não sei se isso vai entrar como spoiler também ou não, tem uma cena específica que o Peter fala, eu sou os dois. E o filme trabalhou isso o tempo todo. Sim, Conseguiu trabalhar ele muito bem nessa ambiguidade sim. entre Peter Parker e Homem-Aranha que ele queria ser. Tudo que o filme do Tobey Maguire meio que não conseguiu ali no, quando ele teve aquele bloqueio. Então, e ele conseguiu, apesar dele estar trabalhando muito como ali o Homem-Aranha mais tempo fantasiado, que foi maravilhoso. Eu amei ver ele fantasiado o tempo todo de máscara o tempo todo, não querendo abrir mão da identidade dele ali. Isso foi muito importante Eu também. só fico com uma pergunta. O Tom Holland, ele cresceu ou tava usando um salto? Porque O, ele realmente tá, parece estar bem eu tô falando maior. pra você, ele desenvolveu, ele nos três últimos filmes ele parecia um moleque, ele tá parecendo um homem mesmo ali, tá grande. Em todos ele tá enorme, literalmente, parrudão Parrudo. e alto. Parece que o negócio tomou um hormônio ali mesmo de crescimento, porque cresceu pra altura e os músculos. Ele tá muito bem como Homem-Aranha. Eu acho Tá. que depois desse filme, eu acho que eu tô até preferindo ele do que o Tobey Maguire, até um pecado dizer isso, mas ele me convenceu muito como Homem-Aranha nesse filme. A gente tava precisando de um filme assim pro Tom Holland. Ele se provou ser um Homem-Aranha. Eu acho que agora vai ser até difícil, se um dia acontecer de trazerem outro Homem-Aranha, E vai ser vai. até Um difícil pouco difícil, a desvincular. gente teve uma série agora de um outro Homem-Aranha. Mas, não, no universo MCU que eu tô dizendo. Ah, que se dane, vários Não. universos. Os universos vão se destruir, vão recriar, vai ter guerra Mas vai secreta. ser, assim como foi difícil desvincular o Tobey Maguire como Homem-Aranha, agora vai ser difícil desvincular o Tom Holland como Homem-Aranha. Então o filme trabalhou isso muito. E apesar de ter muito Homem-Aranha, teve ali. É como se o Homem-Aranha fosse o principal Como e não? Ele é um principal. o Homem-Aranha sendo o principal e o Tom Holland ali como Peter Parker, o coadjuvante, ele junto ali. E
a trama seguindo ali junto, meio que ao mesmo tempo, com vários personagens no filme. E falando em trama, eu saí do cinema até falando com você. Parece o Homem-Aranha 2 ao contrário. Pô, Gami, como assim ao contrário? É ruim? Não, o filme é bom. Só que a trama é literalmente o Homem-Aranha 2 ao contrário. De todos os filmes, mesmo eu gostando muito do Sem Volta pra Casa, esse filme pra mim do Homem-Aranha foi o melhor. Apesar da barriga gigantesca dele ser muito longo, ele pra mim foi o melhor. Eu acho que Você Volta Pra Casa só é bom por conta de fanservice. E pra mim, no meu top 3 agora de filme de Homem-Aranha, tem Aranha Verso, Homem-Aranha 2 e Um Novo Dia. Eu sinceramente falavam que o Tom Holland ele queria isso e a Marvel queria fazer um filme mais pesado, menos piadinha. Realmente, teve muito menos piadinha, mas não perdeu as piadinhas. Acho que de certa forma, ainda assim foi um filme leve. Ele conseguiu trabalhar todo o sofrimento dele de uma forma tão madura nesse filme que eu gostei muito. E toda aquela coisa ali meio da trama dele saindo da adolescência pra fase adulta, porque assim, né, aí eles já estão adultos, né? E realmente eu gostei desse trabalho que fizeram com o Tom E Holland e com a mostra que história o dele. tempo passou e não foi o tempo de alguns Não, meses, foi não, anos. anos. Anos se O passaram. salto foi de anos. Só que eles estão adultos. Eu não sei se isso também é considerado spoiler, mas a MJ e o Ned, eles já terminaram a faculdade, pô. Então foi uma parada talvez de uns 5 6 anos. Por aí. Por aí. Se ninguém repetir o período, é por aí. De uns 5 6 anos. No máximo aí. Talvez eles possam falar 4, mas eu acho que 4 anos é pouco. Eu chuto aí, talvez mais pra frente a gente tenha essa resposta. Mas acredito que tenha sido em volta de uns 5 6 anos. Tipo o tempo do blip ali, mais ou menos, entendeu? Gosto também da participação, apesar de eu achar muito, mas eu gosto muito das minhas controvérsias com o Hulk do. Isso também não é spoiler, né, todo mundo já sabe. Com o Hulk do Mark Ruffalo. Mas eu gostei da participação do Hulk. Foi legal pra Mais do caraca. Hulk do que do Bruce. A parte dele ali como professor também, a turma, as perguntas que se levantaram dentro dessa turma. Quem vai assistir vai saber o que eu tô falando, né? Você já assistiu, senão vocês vão entender quando assistir. Coisas que foram levantadas e realmente, por que não, né? Não dá uma resposta, mas seria a melhor coisa. É aquela coisa que todo fã queria perguntar, mas a gente nunca ia ter essa resposta assim, né? Porque. E nem a resposta deram. Lembra? É. A É pergunta porque que. é uma pergunta que se responde, é meio óbvia, né? Então. A resposta é porque o Hulk não podia falar porque o roteirista é ruim. Não. Mas. Ok. Cara, nota pro filme. Você, o que que você achou? Porque lembra, antes do filme a gente deu uma Sim, nota pré-filme antes. do que a gente achava. Eu dei Pré-filme do. sete e Eu, meio. eu dei uma nota do que eu esperava, né? E minha nota do que eu esperava, eu tinha dado um 8, não foi? Foi. Eu permaneço com a minha nota. 8. Cara, eu subo pra 9 minha nota. Eu curti muito, cara, esse filme, de verdade, valeu a pena pra caraca. Esse eu vou comprar DVD. Esse vale a pena assistir no cinema, Esse vai com a galera. Eu era o único cara da minha sessão que tava com a camisa do Justiceiro, tinha todo mundo de muitos Homem-Aranha. Homem-Aranhas, muitos Miles Morales e só Gummy de De Justiceiro. Justiceiro. Saindo da nossa sessão, a gente viu um casal, o cara tava de Homem-Aranha e a mulher tava de Justiceiro. É, bem no finalzinho. Pô, mas é um filme que realmente vale a pena levar a galera pro cinema Ah, aí. Eu, é. inclusive, tô querendo ver de Sabe novo no por que eu não cinema. subi minha nota? Porque tem uma coisa, apesar de todas as outras coisas que me incomodaram, né, que eu citei aqui, mas uma me incomodou mais ainda. O que eles fizeram no final com o Frank. Não gostei. Assim, eu entendo, Eu achei engraçadinho, porque Miranha. deu uma quebrada, né? É, Mas mostrou meio que abobalharam no final o personagem. A eu gente teve aquele senti especial isso. maravilhoso que Inclusive, ele fica a dica especial do Justiceiro. que Bom ele demais. Aquilo é denso. Ele tava, porra, ele tava sangue nos olhos, a gente queria ver isso, a justiça acontecendo. Aí nesse filme, o Homem-Aranha, né, dá aquela podada, a gente sabia que isso ia acontecer, ia dar aquela podada, a gente viu isso
no trailer, no final quebraram ele, abobalharam ali um pouco ele. Tudo bem que eu entendo porque ele ficou daquele jeito, mas pô, não precisava. Mas, Daquele jeito não precisava. concordo, mas é outra coisa que eu parecia que eu estava lendo um quadrinho. Porque o personagem principal que está estreando aquele quadrinho sempre vai ser mais legal, menos abobalhado do que a participação. Não importa qual é a participação, pro bem ou pro mal. É porque o Frank, pra mim, ele não deveria ser bem um alívio cômico, né? Não que ele não pudesse ser, mas ali no final parecia ele um alívio cômico. Cara, Eu não acho que o Frank foi um alívio no cômico. finalzinho foi pra dar aquela amenizada no que era pra ser trágico, acabou não sendo. Usaram ele ali como alívio cômico. Eu acho que. Cara, vai ser muito difícil Cara, de eu posso explicar. resumir? O final foi meio. O amor da amizade fez com que tudo se curasse. É como se fosse isso. Não é isso. Eu. Foi Não, sim. não. É. Quebrou o coração de pedra. Talvez seja por isso que o pessoal não gostou muito do final. Cara, pode ser, mas eu não acho que ele foi exatamente o alívio cômico, mas eu acho que a presença do Aranha e o jeito que talvez o Frank deve ter olhado pra ele e falar, pô, é um cara do bem, um cara legal, e eles já compartilhavam uma história, mostrar que eles já tinham uma história. Sim. E Mas foi foi. desabafou de amigo pra amigo, tá Desculpa, ligado? mas foi meio forçado, porque ele já teve uma história ali com o Demolidor que já fez coisa muito mais heróica ali. Ele. Pois é. Foi meio uma puxada de saco ali. Mas não é um filme Demolidor, então é aquele cego que se dane. Enfim, eu achei que não precisava ser daquele jeito ali. Pra mim é o que pegou, por isso eu não soube minha nota. Mas ainda assim foi divertido ver. Mesmo achando desnecessário, foi divertido. E eu achei, uma coisa que eu tenho a acrescentar, que é a última coisa que eu vou acrescentar aqui, é em relação ao Tom Holland, a atuação dele nesse filme. Eu achei que ele tava ali muito genuinamente, ele parecia que tava ali de coração aberto. Dava pra ver que as risadas que ele dava, era risada, era ele, não era Peter, não era Homem-Aranha, era Tom Holland, parecia que ele tava amando fazer aquilo. Essa foi a sensação que eu tive assistindo o Tom Holland nesse filme. É que a atuação do cara que faz Ele, super-herói melhora quando eu ele tá com a acho. cara coberta. Não, Por ele isso que muita gente faz descoberto. Não, super-herói. Não, ele eu como sei. Peter ali sem a máscara. Tu sentia toda a emoção. É como se você tivesse visto, né, ali a evolução dele no personagem. Você viu ele começar assim, bem novo, que eu acho que quando ele começou ele era bem mais novo, E o né? Homem-Aranha faz umas piadas muito boas, cara. Tem até umas piadinhas de duplo sentido aí, tá? Aquela coisa ali mais, um pouco mais, teve umas ali, umas Cara, mençõezinhas é ali e bem tal. pouco, mas eu vou ficar Com pianinho uma com isso. personagem ali também, que aparece também um personagem também herói. Não, é. Ali também tem aquela piadoca ali e tal. E quiseram mostrar muito mais os. Para o pessoal ver como não era enchimento na roupa do Homem-Aranha, pra mostrar que o Tom Holland tava Ou era um dublê. homenzão. Ou era É, um não dublê. sei, O mas cara não tava de parecia. máscara. Não, mas na outra cena também, que da teia, ele tá de cuequinha de novo. O que teve cenas de Tom Holland de cuequinha e sem camisa, menino. Parece até o Jacob em Crepúsculo, que cada cena tinha que estar ali sem camisa. Exagera não, não ofenda meu filme do Homem-Aranha. Mas é isso, galera. O filme foi legal, foi bacana. Mas parabéns pro Tom Holland, pela atuação. Na atuação dele, eu dou um 9 ali. Eu, Pelo eu achei ele empenho da bom. galera. Cara, vale a pena ver mais de uma vez de Uma cinema. coisa que me deixou muito feliz também, agora eu juro, é a última menção. Teve pouquíssima Zendaya. Tipo assim, não, nada contra ela. Só que nos outros filmes tinha tanto ela que meio que parece que tinha o Homem-Aranha estava aprisionado a esta personagem. Então foi muito bom ver ele tentando viver mesmo sem esse núcleo. Entendeu? Eu achei interessante a aceitação dele ali. Eu gostei. E pessoal, se vocês já viram o filme do Homem-Aranha, deixe aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês querem assistir, deixe aqui embaixo também. Quais são as suas expectativas? Comenta, deixa o like no canal, se inscreva, ativa o sininho para ficar de olho nas minhas próximas bobagens. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Até.